Bom dia a todas as farmácias cooperadas ao Grupo GV. Hoje nós estamos iniciando o curso Prescrição Farmacêutica, falando um pouco mais sobre serenidade, sobre qualidade de vida. Nós estamos retornando aqui, vocês que estão me acompanhando pela Twitchcam ou você que está me acompanhando pelo CD, pelo DVD, e todos aqui presentes, nós havíamos começado, mas deu um problema aqui de conexão. Então, nós estamos retornando aqui. Nós gostaríamos de que você voltasse aí, pegue um papel, a caneta. É um tema de grande importância e é para todas as farmácias. Você, todo atendente, farmacêutico, balconista, é muito importante nós falarmos sobre a promoção de saúde e a prevenção de doença. A promoção de saúde e a prevenção de doenças, que é os critérios de atenção primária à saúde. Então, como nós estávamos falando, saúde é aquele paciente que, mesmo que apresente uma patologia crônica, degenerativa, mas é um paciente monitorado. E nós, farmacêuticos clínicos, nós temos esse papel, assegurados por lei, que é a 586, que é a prescrição farmacêutica, sobre os medicamentos isentos de prescrição. Que nós vamos falar aqui os produtos, a maioria deles, se não todos, isentos de prescrição farmacêutica, e a solicitação de exames, conforme a resolução também do Conselho Federal de Farmácia 585, que fala sobre a solicitação de exame. Então, nós farmacêuticos, nós temos que fazer isso, claro, com responsabilidade, não eximir daquilo que nós orientamos o paciente, ou solicitamos, ou prescrevemos, sendo sempre pessoas honestas, capacitadas e responsáveis pela prática da farmácia clínica, sempre, em toda a vida, todas as vezes que nós estivermos com o paciente, é muito importante que nós praticamos isso com responsabilidade. Então, serenidade, longevidade, qualidade de vida. Nós falamos em qualidade de vida quando nós vemos uma vida equilibrada. Então, na prática da qualidade de vida, nós temos que orientar o paciente sempre a ter uma vida com uma qualidade de vida voltada para o equilíbrio, para a homeostasia. Aquele paciente que ele tem um estilo de vida, um hábito saudável. Claro que isso é muito importante. Dentro do tratamento, das orientações ao paciente, muitas vezes nós temos tratamento não farmacológico, e nós temos o tratamento farmacológico e o tratamento agora com a indicação dos nutracêuticos, dos nutrientes, que desenvolvem atividades de nutrição celular. Então nós temos o tratamento farmacológico, não farmacológico, e nós temos o tratamento que é a nutrição celular, a prática da prescrição dos nutracêuticos, dos alimentos funcionais. Tem várias categorias. Nós queremos o quê? Praticar sim a nutrologia, praticar sim a ortomolecular, conhecer melhor as ciências a ortomolecular, que é o equilíbrio das moléculas, a nutrologia, que é o estudo dos nutrientes, e também conhecer um pouquinho da oxidologia, que são os fatores que levam à oxidação, à peroxidação das membranas lipoproteicas. Todos vocês sabem que nós, a maioria, se não todos, que eu pratico sim a medicina, a ortomolecular, a nutrologia, a oxidologia. Muitas farmácias nos convidam, algumas feiras, a falar um pouquinho dessa medicina, dessa medicina que fala sobre saúde. Muitas vezes você que vai atender o paciente, então você não vai falar da doença, você não trata do doente, você não trata da doença, você trata do doente como um todo, que é uma das grandes dificuldades hoje em termos de medicina, das ciências médicas. O profissional médico muitas vezes ele acaba se omitindo, ele acaba atuando apenas naquela especialidade dele, e às vezes acaba esquecendo. Eu não estou fazendo uma crítica a todos os médicos, eu sei que tem vários médicos que atuam sim dentro da sua especialidade, mas ele sempre pensa, qualquer prática clínica dele, ele tem qualquer prescrição de um medicamento, ele tem que lembrar sim das consequências gerais para o organismo como um todo. Então nós começamos assim. Primeiro nós temos que estudar o nosso organismo, como funciona. Eu já falei em aulas passadas sobre os 5 elementos que comandam todo o nosso organismo, que eu não vou ficar especificando cada um, só vou citar eles
Quem controla todo esse equilíbrio, essa homeostasia, todas as funções orgânicas, bioquímicas, celulares, quem comanda são 5 elementos, né? São 5 elementos que passam as coordenadas, né? Eu gostaria que vocês tivessem isso, que vocês gravassem isso. Vocês são farmacêuticos, clínicos, profissionais da área da saúde, atuam, né? Atuantes, não só como orientação, tá, gente? Ó, aqui vale um ponto de interrogação. Eu não queria nós, farmacêuticos, atuando só como orientadores. Não, tem que ser algo mais efetivo. Às vezes a orientação só por si, ela funciona, ela inspira confiança, ela faz com que o paciente sempre venha buscar a ti, né? Você cria uma fidelidade e até mesmo melhora a saúde do paciente. Sei lá, hoje em dia acontece tantas coisas, né? Devido à empurroterapia, querendo, né, várias farmácias querendo fazer uma empurroterapia, né? É você realmente vender substâncias farmacêuticas, produtos farmacêuticos químicos, sem nenhum critério, né, de saúde. Por isso que eu falo, a responsabilidade, né? Olha aqui, se você quer ter a autonomia de você ser um farmacêutico que possa prescrever medicamentos, né? Nós temos que ter a autonomia de ser responsáveis também por todos os males, né, danos à saúde do paciente ou do cliente. Então, eu sempre oriento nós sermos pessoas responsáveis, profissionais responsáveis, farmacêuticos. Nós temos que ter um critério muito grande na hora de você prescrever mesmo um produto isento de prescrição. Pode ser uma vitamina, um oligoelemento, uma fibra, um cereal, um aminoácidos, minerais. Tem várias substâncias, uma farmacoterapia, né, uma fitoterapia, né, que o farmacêutico muitas vezes ele busca dentro da fitoterapia recursos para que possa melhorar a saúde, a recuperação parcial ou total do paciente com uma certa enfermidade. Então, mas nós sabemos que elas são todas dotadas, né, de efeitos secundários. Mas quem controla então dentro, não vou falar da doença, nós temos sempre que ter essa base, tratar do doente. Então, para o paciente, né, ele vai relatar qual é o problema dele, naturalmente, né? Nós vamos fazer uma anamnese, né, isso nós já falamos em outras aulas. Essa anamnese, sim, tem que ser bem abrangente, exames, sintomas, né? Sinais clínicos nós visualizamos, mas muitos sintomas, né? Porque nós não vamos dar diagnóstico, mas através dos sintomas, né? Às vezes o paciente ele está lá com uma hiperemia, o pé está latejando, né? Numa perna só, ele teve um histórico de um acidente, um trauma, um TCE, um trauma crânioencefálico, ele tem uma falta de ar, ele toma alguma medicação, o paciente fez um transplante, ele já fez uma safena da artéria poplítea, né? Aquela artéria que fica atrás do joelho. Então nós temos que fazer toda a investigação. Se vai atuar na área clínica, né? E essa investigação é farmacêutica, né? Você não tem condições de você diagnosticar, mas sim melhorar a qualidade de vida daquele paciente como um todo. E muitas vezes encaminhar assim para um especialista da área, né? Nós sabemos que já tem estudos, né, que a maioria dos problemas de saúde hoje da população, principalmente em países desenvolvidos, é o uso da medicação errada, é a forma de prevenção errada, é a falta da promoção de saúde, né? Mas para que tudo isso seja estabelecido, nós temos esses 5 elementos, que é o sistema nervoso central, o cérebro, né, que controla todo o nosso organismo, juntamente com os seus auxiliares. Quem são? Nós temos os neurotransmissores, nós temos adrenalina, noradrenalina, acetilcolina nas junções neuromusculares, nós temos a serotonina, né, que é o neurotransmissor do humor, nós temos a melatonina produzida pela glândula pineal. Muito importante a estabilização do qual glândula? Da glândula mestre. Qual é a glândula mestre? A hipófise. Tanto a adenohipófise como a neurohipófise, que controla todas as outras glândulas, né? Falando em glândulas, nós temos os hormônios, né, que controlam
todo o metabolismo, todo o nosso equilíbrio. Então a liberação de hormônios é muito importante, sempre em feedback, aumentando, controlando, aumentando, diminuindo, sempre mantendo uma concentração no nosso organismo constante. Muito importante o emocional, a glândula, a hipófise, né, a adeno, a neurohipófise, elas trabalham juntamente com a pineal, que produz a melatonina lá na região do hipocampo, do hipotálamo. É muito importante. Nós não somos neurologistas, mas nós sabemos da grande importância, né, de você estar com alguns hormônios, então, da tireoide, né, que nós sabemos adrenal, né, as suprarrenais é muito importante, que liberam os glicocorticoides, os minerocorticoides. Então, nós temos, além dos hormônios, além dos neurotransmissores, além do sistema nervoso central, nós temos as enzimas, as coenzimas, que são responsáveis pelas reações químicas. Nós sabemos que nós temos uma enzima lá, às vezes chega um paciente na farmácia e esse paciente apresenta uma deficiência ou um excesso, vamos supor assim, um paciente que tem uma colesteroluremia, né? O excesso de colesterol no sangue, colesteroluremia, que é o excesso de colesterol, uma lipidemia, excesso de lipídios, gorduras no sangue. Nós sabemos que muitas vezes esse paciente, nós temos uma enzima lá no fígado, né? Nos hepatócitos, que produz esse colesterol, que é a molécula de gordura junto com uma proteína de baixo peso molecular ou de alto peso molecular. E esta enzima é a HMG-CoA redutase, que é a hidroximetilglutaril coenzima A, que produz esse colesterol. E esse paciente apresenta sim, né? Esse paciente apresenta algumas complicações, alguns problemas futuros cardiovasculares e como um todo, né? Pode desencadear uma hipertensão arterial, como nós já falamos, um problema cardíaco, né? Uma obstrução de uma artéria coronária, ele precisar de uma angioplastia, até mesmo de uma ponte safena. Esse paciente pode apresentar uma insuficiência cardíaca congestiva, correr o risco de ter uma embolia, né, pulmonar, uma trombose, né, uma embolia. Enfim, é um paciente que apresenta uma série de complicações por alterações. Essas alterações podem ser por estilo de vida, pode ser porque ele é fumante, pode ser porque ele é um paciente, muitas vezes, né, que não pratica um exercício físico. Tudo isso é muito importante. Nós temos que orientar o paciente também em relação ao estilo de vida saudável, né? Por quê? Porque o exercício físico, uma alimentação balanceada, né, é muito importante. O fumo, a nicotina, pode formar placas de ateroma nas artérias. Então, o estilo de vida saudável, né, uma comida balanceada, com carboidrato, com vitaminas, tudo isso nós já sabemos, né? Nós podemos mandar várias literaturas, vários artigos falando sobre isso daí, né? Agora, o que nós temos que saber é o seguinte, que além de tudo isso daí, às vezes o paciente até busca um hábito saudável, mas nós temos sim, dentro da nutrologia, dentro da ortomolecular, dentro da oxidologia, né? Principalmente a oxidologia, os fatores oxidativos relacionados à genética, né? Tem aquele paciente que o pai, a mãe, o avô, a avó, a família, ela tem uma descendência, uma doença hereditária, às vezes é uma diabetes mellitus. É possível, além da atividade, além da alimentação balanceada, mas é preciso, é necessário nós farmacêuticos a promover uma saúde melhor, né? Você prevenir uma doença, você atenuar esta genética. A genética é dominante, mas é possível nós atenuarmos efeitos, o surgimento dessa patologia, né? Ela pode ser de uma forma mais branda e muitas vezes ser controlada à base só de hábitos de vida saudáveis e com reposição de elementos naturais, como o picolinato de cromo, que ajuda a controlar, com a fitoterapia, né? Com a nutrologia, com a ortomolecular, com substâncias naturais simples, né? Substâncias que não causam efeito colateral, claro, tudo dentro de uma dosagem, dentro dos estudos clínicos, né? Pelo muito que se diz, né? E falta conhecimento, sim, por parte de muitos profissionais que até fazem a crítica, sim, muitas vezes fazem críticas e tem razão, mas a grande maioria, a grande verdade é que
o estudo, né, da qualidade de vida, a nutrologia, a prática da nutrologia, né, dos estudos nutrientes, né, da horta molecular, que é o equilíbrio das moléculas. Esse estudo ele é real, é desenvolvido em vários países de primeiro mundo, como no Canadá, por exemplo, em Toronto, vários pacientes que tomam até hormônios, né, reposição, anti-envelhecimento, mas aqui nós não estamos falando só no anti-envelhecimento. Você que está na parte clínica, atuando, orientando o paciente, nós temos que saber que além da promoção de saúde, de você, até mesmo pode ser que o paciente possa evoluir, a ter uma expectativa de vida, claro, isso é natural, nós não pode se determinar, pontuar, é por causa disso que você vai viver mais, né? Claro que nós temos outros fatores, nós estamos estudando só matéria, né? Só matéria, eu não estou falando de outras coisas, né? Eu não estou falando de espiritualidade, não, nós estamos falando da matéria. Então, dentro das ciências médicas, nós sabemos, claro, que se a pessoa tem um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, né, com certeza ela vai ter uma expectativa de vida maior, né? Mas o mais importante é que esse paciente ele tem uma qualidade de vida. E qualidade de vida começa com o paciente que tem uma homeostasia, né? Equilíbrio. Qual o equilíbrio? Aonde nós temos que buscar esse equilíbrio? Então, para o nosso paciente, nós orientamos que o equilíbrio começa onde? O equilíbrio começa com a célula. Com a célula. Nós somos todo o nosso organismo, nós não tratamos da doença, nós tratamos do doente, nós promovemos saúde. Então, dentro da nutrologia, da horta molecular, da oxidologia, nós estudamos muito o que? A composição química do nosso organismo como um todo. E lá na quinta série, na sexta série, né, no colegial, se não me engano, nós estudamos sim do como é formado o nosso organismo. Nosso organismo é formado por células, né? Células, e lá nós estudamos, né, muito o que é célula. Definição de célula, professor: célula é a menor unidade morfofuncional, é a menor estrutura do nosso organismo que tem a fisiologia, a capacidade, a autossuficiência de desenvolver uma vida. Uma célula, né? Nossas células são células diploides, né? Nós temos aí 23 pares de cromossomos, com exceção das células homozigóticas, né? Que aí nós temos 23 cromossomos, né? São células haploides, mas todas as células da reprodução. Mas tirando essas daí, todas as nossas células têm 23 pares de cromossomos. E cada célula tem o seu papel funcional, importantíssimo e essencial para a manutenção e a integridade da vida. Umas com um grau de importância maior, outras com um grau de importância menor, mas quando nós falamos em qualidade de vida, tem que estar tudo funcionando dentro da fisiologia, dentro da naturalidade, né? A lesão celular pode sim, e vem com certeza, vai ocorrer, até porque a genética ela é dominante, mas a lesão celular ela é ocasionada por um processo fisiológico. Nós chamamos de apoptose. A própria célula, né, ela para de funcionar, ela se autodestrói, né? Ao contrário de um processo infeccioso, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, qualquer que seja um micro-organismo, um verme, não importa. A célula teve uma lesão celular por uma necrose, né? Então nós chamamos de necrose, uma lesão celular. Nós temos algumas células que são irreversíveis do nosso organismo, né? Nós temos células que são irreversíveis, entre aspas, mas até o momento, a prática, por exemplo, as células do músculo cardíaco, né? Elas não se regeneram. Tem estudos agora com células tronco, mas tudo isso muito novo ainda, muita pesquisa ainda. Mas na atualidade nós sabemos que um paciente com uma área isquêmica de abrangência que caracteriza, né, a isquemia caracteriza o infarto agudo do miocárdio, né? Nós sabemos que a recuperação desse paciente vai ter uma limitação, né, na função da circulação de bombear no sangue, né? A grande função do músculo cardíaco é bombear no sangue para que a oxigenação, os nutrientes como um todo nutre todas as nossas células. Então as nossas células se reorganizam, né, formam os tecidos, que formam os órgãos, que se reorganizam, formam os sistemas, e a junção de todos os sistemas forma todo o nosso organismo. Isso é muito importante. Por isso eu não posso tratar o paciente sem levar em consideração
é que este componente, que este problema, ele está dentro de todo o seu organismo. É necessário sim eu tratar às vezes um trauma, eu tratar uma fratura, eu tratar uma insuficiência hepática, mas dentro de todo um contexto. Lembrando que este equilíbrio ele é funcional e ele ocorre quando nós temos os 5 elementos funcionando. Sistema nervoso central, nós temos os neurotransmissores, hormônios, que nós falamos, nós temos as enzimas e coenzimas e os segundos mensageiros. São elementos que controlam a nossa fisiologia. Lembrando que este elemento aqui, o cérebro, é o que controla tudo, é, vamos dizer assim, o líder de toda a equipe, e juntamente com o cérebro é importante o fator emocional. Todo paciente que chega na farmácia, todo paciente que chega no ambulatório do médico ou de um consultório farmacêutico, todo problema, ou ele é um problema orgânico, fisiológico, né, um problema orgânico, né, fisiológico, mecânico, né, ou ele é um problema emocional, psicogênico, alterações emocionais, né? Tanto a alteração emocional pode alterar o fisiológico orgânico, quanto o fisiológico orgânico pode alterar o psicológico, né? Nós sabemos disso, que é mais difícil, mas pode acontecer. Um paciente que ele está acamado por um trauma, ele teve uma fratura de uma vértebra, né? E essa fratura dessa vértebra, ela foi parcial, né? Só que o paciente precisa ficar sem uma locomoção por um período de uns 4 meses. Esse paciente ele pode ter, além de alterações orgânicas, como uma escara, uma ferida, porque às vezes não se mexe, né? Ele pode ter alterações vasculares, né? Devido a não se locomover, mas também pode ter uma alteração emocional, ele ficar deprimido, né? Começar a ter crises de pânico. Então você vê que todas as áreas, tanto o psicogênico, ele altera o orgânico, e o orgânico altera o psicogênico. Isso é muito importante. Você, farmacêutico, você que vai praticar consulta farmacêutica, quando você estiver com o paciente, você faz então, resumindo, vamos fazer uma anamnese. Dentro da anamnese, você, farmacêutico, teve patologia, você teve biologia, você teve fisiologia. Então, qualquer alteração, você não vai diagnosticar. Você não vai falar, olha, você está com uma dispepsia gástrica ocasionada por uma úlcera gastroentérica, ocasionada por uma hernia de ar. Eu sei que a sua gastrite, a sua queimação estomacal, ela pode sim estar relacionada até mesmo com a presença de uma bactéria, Helicobacter pylori, mas eu não sei, eu não sou médico, não sou patologista. Você é, eu não sou, né? É isso que é importante. Eu sei que você pode apresentar uma hernia de hiato, né? É uma alteração morfológica, né? Há uma queimação com excesso, com uma presença de refluxo, né? Então você pode orientar o paciente. Nós temos tratamento, né? Que nem eu trato muito. Um exemplo que eu estou falando, né? Dentro da área da gastroenterologia, claro. Primeiro eu verifico se não tem nenhum sintoma, né? Se não é uma doença genética, se ele toma uma medicação cáustica, abrasiva, que possa, né, desencadear uma alteração gástrica, né, uma dispepsia, tudo isso dentro de uma anamnese, né, você faz todo o levantamento e aí é só um gastro para fazer o diagnóstico, para saber qual é, né, realmente o tratamento adequado, vamos dizer assim, né, o tratamento adequado. Agora nós, farmacêuticos, nós podemos sim tratar se for um problema mais simples, se for um problema de imediato, né, é um tratamento que o paciente começou a apresentar alguns sintomas. Então, dentro desses sintomas, nós podemos sim informar o paciente, né, passar para ele algumas orientações sobre alimentação, né, sobre alimentos ácidos, sobre frituras, falar um pouquinho sobre verdura, talvez até mesmo o exame, né, Helicobacter pylori, né. Eu gosto muito, por exemplo, eu, farmacêutico clínico, eu gosto muito de prescrever fitoterápico. Então eu gosto muito de uma curcuma, né, uma curcuma long.
eu gosto muito do cápsico, eu gosto muito da betaína, né? Betaína para tratar ou hipercloridria ou hipocloridria. Já sabiam disso? A betaína é uma enzima, né? Fantástica. Ela controla a acidez estomacal. É muito bom. Dá uma olhada na literatura, pede algumas pesquisas para nós aqui falando sobre a betaína, né? Tem pacientes que... E aí a gente tem Zedoara, tem a Melissa, nós temos a espinheira santa, enfim, você começa a tratar junto com uma qualidade de vida, né? Nós temos a licorice, né? O açafrão, por exemplo, né? Que é importantíssimo, licorice, né? O açafrão, que é para tratar uma dispepsia gástrica. Pode ser emocional, pode ser uma ansiedade, você pode passar uma melissa, você pode passar um cataegos, oxacanta, um salix alba, uma passiflora, enfim, gente, é muito legal, é muito bacana, é claro, o paciente não está tendo melhora, teve uma melhora parcial, né? Tem que ficar de olho, esse paciente precisa ser acompanhado, e aí sim você acaba orientando o paciente a fazer, colher os exames necessários para verificar qual é a causa, né? Você vai encaminhar para um gastroenterologista para ele fazer todo o tratamento. Então, você percebe que o farmacêutico ele pode sim, ele deve intervir com responsabilidade, sempre com responsabilidade, né? Sempre com responsabilidade. A qualidade de vida começa aí, né? O paciente que apresenta uma patologia, você faz todo o monitoramento, ok? Então, a anamnese, você faz todo o levantamento, medicação, exames, sintomas clínicos, né? Os sinais que são evidentes, né? Você anota tudo, né? Faz o acompanhamento farmacoterapêutico e aí sim, dentro da fitoterapia, dentro dos produtos isentos de prescrição, como o próprio fitoterápico, os próprios minerais, os aminoácidos, né, os oligoelementos, fibras, né, indutores do sistema imunológico, estimulantes, né, do metabolismo celular. Nós temos várias substâncias naturais e que nós podemos e devemos prescrever para que o paciente promova a saúde no paciente e previna uma doença com um grau acentuado, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Agora, nós sabemos que a grande maioria das patologias, então, qualquer alteração a nível celular, tá? Por isso nós vamos sempre falar de célula. A célula é a unidade, é aonde nós trabalhamos, né? É na célula. Ou pode ser uma célula do fígado, chamada de hepatócito, ou pode ser uma célula do sistema nervoso central, chamada de neurônios, mas todas as células, né, elas têm as suas funções importantes, e qualquer alteração do funcionamento celular começa a desencadear sintomas. Então doença não existe. Se você partir para a área da naturopatia, né, da naturalidade, doenças são o quê? São desequilíbrios orgânicos, funcionais, bioquímicos e motores, né? Nós temos o paciente que apresenta um excesso de sódio, começa a reter líquido, pode desenvolver uma hipertensão arterial idiopática, porque ele está retendo sódio, ok? Até mesmo uma alimentação, né, que não esteja balanceada, né? Um paciente que tem um excesso de glicose, um paciente diabético, é um paciente que apresenta uma hiperglicemia, ele tem que verificar qual é a causa. Nós sabemos. Nós temos que levar em consideração a genética, nós temos que levar em consideração o emocional. Nós sabemos que no caso da hipertensão, no caso você vai ver que a maioria das doenças crônicas degenerativas, elas estão relacionadas sim, evidentemente, com o emocional. É importantíssimo isso daí, né? É muito importante. E o emocional também está relacionado até com o orgânico, né? Com o funcionamento, por exemplo, do trato gastrointestinal. É muito importante o intestino esteja funcionando, porque nós sabemos que a serotonina, mais de 50% é produzido pelos plexos nervosos localizados lá no intestino delgado. É importante nós termos um controle também do funcionamento intestinal. Olha que bacana, né? E se as doenças emocionais, né, vamos dizer assim, as alterações psicogênicas, também alteram as alterações funcionais, orgânicas, né? E começa a ocorrer todo esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio orgânico, chamado de doenças, né, ele tem que ser tratado. É necessário nós restaurarmos, né, a saúde do paciente. Agora, como que ocorre essa doença, essa alteração? Essa alteração ocorre pela presença, né, pela
o que é mais importante para a nossa saúde, para a nutrição celular, né, é a energia celular. De onde que vem essa energia celular? Essa energia celular vem de um elemento que é a fonte energética para as nossas células. Qual é o nosso combustível? O nosso combustível, né, muitos pensam que é a glicose. Não, a glicose não é o nosso combustível, né? Eu diria que primeiro a glicose passa por uma refinaria e essa glicose ela é transformada num combustível pronto, né? Express, né? Delivery, é o combustível pronto, que é o ATP, adenosina trifosfato. Nós sabemos muito que a maioria das doenças crônicas, né, degenerativas, elas são ocasionadas devido a um processo de oxidação. Oxidação. As nossas células, elas se oxidam. As nossas células se oxidam. Até mesmo as membranas lipoproteicas, que tem a camada de lipídio, até mesmo tecido gorduroso, ele também se oxida. Quando nós falamos de oxidação, nós falamos o quê? De doar pares de elétrons, né? E essa troca de elétrons entre as células, ela vem lá do estudo muito antigo, quando começou-se a estudar a matéria através da teoria do octeto. Primeira grande descoberta das ciências, né? Não era nem das ciências médicas, né? Primeiro foi estudar a configuração dos elementos químicos, que eles se estabilizam com 8 elétrons na última camada, né? Porque a nossa célula é formada por átomos, né? Toda a matéria é formada por átomos. Então, nós sabemos que a célula, ou seja, o átomo, o elemento químico, ele se estabiliza com 8 elétrons na última camada. E aí veio um grande químico, médico, né, de grande nome, ganhou vários prêmios, que é o Dr. Linus Pauling, que fez a distribuição eletrônica na eletrosfera, né, que todo átomo tem os elétrons, né, os nêutrons, os prótons, não é isso? Né? E esses elétrons, eles ficam circulando na camada, na eletrosfera, né, em camadas e subcamadas, né? E aí essa estabilização desses elétrons, né, a estabilização desses elétrons faz com que cessa todo o processo oxidativo, né? E nós sabemos que, mas o que tem a ver isso? Tem a ver assim, vamos lá. Essa oxidação, então você pega lá as células hepáticas, né? Vamos lá, vamos sair do fígado, vamos para os neurônios. Vamos pegar as células nervosas, então nós temos lá os neurônios. Os neurônios, nós temos a oxidação das células nervosas, né? Dos neurônios, ocasionando a lesão celular. Essa lesão por oxidação ocorre, por quê? Porque a célula deixa de funcionar da maneira correta, ocasionando propriamente a lesão celular devido à presença desses fatores oxidantes, chamados de radicais livres. Mas como que é produzido esses radicais livres? Vamos lá. Dentro de cada célula tem uma organela chamada de mitocôndria, né? Mitocôndria, ela é que vai produzir esse combustível, ATP, adenosina trifosfato. É ela que produz, é uma usina nuclear que nós temos a cada célula, né? O indivíduo médio, ele tem aproximadamente 3 trilhões de células, né? 7% do seu peso é sangue, 70% do seu peso é água, né? São dados bioquímicos. Então, 3 trilhões de células. Cada célula tem a sua organela que produz ATP, que é necessário, né, para que essa célula mantenha-se funcionando e produzindo o que ela tem que produzir. Cada célula produz, né, coenzimas, né, substâncias que são essenciais para o funcionamento daquele órgão, né? Porque as células se organizam e formam um órgão, né? Que nem os neurônios, nós temos as células que formam, né? Toda a massa encefálica. Nós temos um conjunto de células que formam o fígado, né? Os hepatócitos e assim por diante. E cada uma tem as suas funções. Quando começa, né, a produzir esse elemento químico, eu diria assim, quando é produzido a energia, ocorrem várias reações químicas que nós chamamos de metabolismo. O que é o metabolismo?
São reações químicas que ocorrem intracelular. Isso é reação química, né? Reações químicas intracelular. É fácil, né? É muito fácil de entender isso daí. E entre essas reações químicas, né? Quando você tem a substância A que reage com a substância B, você não forma nem A nem B, você forma uma outra substância que é a AB, ok? Tá. Mas essa reação química gera resíduos químicos, né? Reativos. Resíduos químicos reativos. Eu digo assim, se você leva um jaleco, né? Eu estou aqui de jaleco, levei o jaleco para a costureira, eu dou o pano, ela faz todo o jaleco, né? E aí sobra alguns retalhos do pano, sim ou não? Não é verdade? Sobrou alguns retalhos. Esses retalhos, esses resíduos do metabolismo, normalmente são as enzimas reativas. São substâncias reativas. O que são substâncias reativas? Que não estão estáveis, que não tem 8 elétrons na última camada, teoria do octeto, ok? E aí essas substâncias, elas começam a oxidar as próprias células e tecidos vizinhos e sistemas vizinhos e começam todo o processo de oxidação, o próprio envelhecimento da nossa célula. O que mais produz esses resíduos do metabolismo é a própria fonte de oxigênio. O oxigênio, nós somos seres aeróbicos, nós necessitamos dele para realizar a respiração celular, né? A fermentação em alguns casos, vamos supor, né? Na fadiga muscular, nós temos a produção de energia através da fermentação. Mas a nossa fonte primordial, a principal, né? A número 1, é a respiração celular. E a respiração celular ocorre através do consumo de oxigênio. Somos seres aeróbicos. Mas o oxigênio é o maior agente oxidante do que nós podemos ingerir. O oxigênio é a maior substância reativa que possa causar o envelhecimento até do ouro. O oxigênio. O oxigênio é reativo. Você pega um pedaço de ferro, por exemplo, né? Ele sozinho, ele fica ali com o próprio ar, ele vai apodrecendo o ferro vai se transformando num ferrugem. O que é o ferrugem? O ferro é ferro mais 2, o ferrugem é o ferro mais 3. É o ferro mais 3, né? Nós realizamos na faculdade de ciências farmacêuticas, né, essa experiência do ferrugem para identificar a presença de ferro mais 3, né? A presença do ferro mais 3. Então é um processo de oxidação e assim ocorre com toda a matéria, né? Com toda a matéria ocorre. Agora não é só o oxigênio, nós temos o sol, por exemplo. Ele também é uma fonte de oxidação. A carne vermelha apresenta muitos fatores oxidativos também, né? Muitos fatores oxidativos. Olha só que interessante. Essa reação química, esse metabolismo celular, né? Esse metabolismo celular produz então o que nós chamamos de radicais livres. Então toda reação química produz um pouquinho de radical livre. São resíduos do metabolismo. Sim, isso é fisiológico. A proporção fisiológica é menor do que 1% na célula. É menor que 1%, já foi dosado isso daí, né? Nós já temos experiências dosando, né, a quantidade de substâncias oxidantes, né, que são presentes em nossas células e que vão causando o envelhecimento das nossas células por um processo natural, por um processo fisiológico, né? Eu participei e tem alguns estudos aqui falando de coisas assim que nos impressionam, né? Que nos impressionam. O médico, por exemplo, ele falar da catarata, né? Nós estamos indo contra a medicina, nós estamos indo contra, muitas vezes, ao fator fisiológico. Tanto é que faz a cirurgia e daí um ano tá tudo outra vez, né? E vai ter que operar todo ano da catarata, então, porque e tem muitos casos que não melhora, realmente o paciente fica com uma alteração, mas aí é um papel do oftalmologista, não sou eu que vou responder por isso. Ele faz a cirurgia da catarata, mas eu sei que a catarata é uma doença macular degenerativa da mácula, é um processo do próprio envelhecimento. Todo paciente acima de 60 anos de idade tem catarata, só que talvez não tão acentuado, talvez esse paciente tenha uma genética não
tão, vamos dizer assim, facilitadora. Tem pacientes que têm problema, né? Cardiovascular. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma anomalia na morfológica do vaso sanguíneo. Por exemplo, ó, só para vocês entenderem, o vaso sanguíneo, vamos supor que fosse essa caneta aqui, ok? Ela é lisa, mas onde está escrito aqui BIC, isso aqui é bem aqui, tecido BIC, aqui, na ponta dela, tecido BIC, aqui, onde eu estou passando com o dedo aqui, ela é rugosa. Alguns elementos figurativos do sangue, até mesmo placas de gordura, às vezes o paciente tem, né? O colesterol dele está 200, já está com problema, já está com placa, com obstrução da artéria coronária. Tem aquele que está com 450 e não tem nada, né? A gente olha, igual fala o português, ralhos, né? O que está acontecendo, né? Por que tem uns pacientes que apresentam isso tudo, né? Tudo tem uma explicação. Muitas vezes a explicação é um defeito que às vezes o paciente tem desde criança, né? Uma telangiectasia, uma alteração da rugosidade aqui. É um processo, uma alteração morfológica, né? É uma alteração morfológica, ela tem que ser tratada, tem que até fazer um stent aqui, né? Então a gente está obstruindo, enfim. Nós temos que promover saúde para o paciente, nós temos que fazer com que esse paciente ele tenha uma recuperação da sua saúde, da sua qualidade de vida. Então nós sabemos que as doenças crônicas degenerativas, ela tem um processo fisiológico, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Eu fui agora, recentemente, né? Um estudo sobre insuficiência renal, e eu fiquei abismado com o estudo, né? O que é geriátrico, né? Os cuidados que eu tenho que separar o que é geriatria, porque os radicais livres, mesmo que o paciente tenha um estilo de vida saudável, mesmo que o paciente faça a ingestão de substâncias antioxidantes, esse paciente ele pode apresentar ele vai apresentar alterações, né, oxidações através desses radicais livres em menor proporção, mas vai ter a presença de radicais livres, que são os resíduos do metabolismo celular de cada célula, né? O que tem hoje, né? Que nem eu falei, por exemplo, da carne vermelha. A carne vermelha, sim, tem fatores oxidativos, radicais livres presentes na alimentação que promovem. Por que tem as frutas, verduras, né? Qual que é muitas substâncias antirradicais livres, né? Agora nós sabemos que a fruta, a verdura, né? Principalmente as frutas que têm uma grande quantidade de vitaminas, como antioxidantes, minerais, são em pequenas quantidades. Nós sabemos muitas vezes que o hábito de vida hoje, né, a maioria das pessoas não vive mais no sítio. No sítio tinha uma vida mais ampla, mais farta, tinha um problema muito sério, né? Saneamento básico, vamos tentar imaginar isso daí. Saneamento básico, água contaminada, né? Hábitos de higiene nada bom, muito ruim perto de hoje, né? Uma medicina intensivista, né? Uma medicina intensivista com realização de exames periódicos, nada disso, né? Só que em contrapartida também tinha um hábito de vida mais saudável, de uma alimentação. Era também ruim, mais exposto à luz solar, né? As pessoas trabalhavam mais no campo. Hoje nós temos mais a parte de automação. Então, se eu for comparar, tem os fatores pró e os fatores contra, né? Tem um bom e tem um ruim. Hoje nós estamos na época talvez do ar-condicionado, né? De uma qualidade de vida mais confortável, uma medicina, né? Onde nós conseguimos fazer um corte, né? Através de uma videolaparoscopia, né? Coisa moderna, fantástica, menos agressiva, um processo cirúrgico mais evidente. Hoje nós estamos estudando aí, recentemente a presença de adesivos que cola a artéria. Você já viu? Saiu agora recentemente esses adesivos aí, que é muito superior, por exemplo, a um stent, né? Muito superior, é uma pesquisa nova. Então a medicina vem melhorando muito, mas em que área? A medicina vem melhorando muito no que fala da medicina intensivista, né? De urgência, mas e a qualidade de vida? Também melhorou. Hoje nós estamos tendo mais informações, nós sabemos, né, que controla esses 5 elementos, e para isso nós temos que ter um controle emocional,
né, orgânico para você ter as reações químicas intracelulares, né, em equilíbrio. Porque o desequilíbrio das reações químicas intracelulares vai começar a ter uma alteração, desequilíbrio da concentração de radicais livres, que são as substâncias oxidantes, e que começam a oxidar aquele próprio órgão ou órgãos vizinhos, e isso começa a gerar todo um processo oxidativo que nós chamamos de radicais livres, e que vai lesionando a célula, e a célula vai realmente parando de funcionar, né? Vai ocasionando a morte celular naturalmente, né? Vai ocasionando a morte celular. É mais ou menos, por exemplo, a diabetes, né? A diabetes, que é o corpo, o sangue, né? O excesso de açúcar no sangue, por exemplo. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? O excesso de açúcar, o paciente não sente dor, às vezes ele começa a sentir mal-estar, né? Mas dor propriamente dita ele não sente. E tem pacientes que às vezes está com a glicose de 500 e também não sente mal. Vários pacientes, pode conversar com o paciente na farmácia, né? E aí esse excesso de açúcar começa a formar corpos cetônicos, começa a alterar o pH do sangue e começa a lesionar por um processo químico de oxirredução, a reação, né? A alteração do pH acelera as reações, né? Nós estudamos isso. Nós fazemos na farmácia de manipulação, para acelerar a solubilidade, por exemplo, a gente altera o pH, né? Altera o pH. A reação entre um ácido e uma base forma um sal, né? Esse sal pode obstruir os vasos sanguíneos, pode começar a ter algum comprometimento, né? Então é necessário o equilíbrio. O pH do sangue, um outro ponto importantíssimo, né? Isso aí eu não acredito muito, não, mas em tudo eu falo, tem algumas coisas que sim, né? Do ponto de vista meu, né? Isso é pessoal. Então, tem a palestra do Lair Ribeiro, ele fala sobre o pH. O pH é importante, né? Agora, o nosso organismo tem controle. Eu não vou ingerir todos os alimentos, todos os nutrientes, né? Eu não consigo ingerir todos os nutrientes de acordo com o pH do meu sangue. Eu sei que o pH do sangue é de 7,35 a 7,45, se não me falha a memória. 7,35 a 7,45, é um tampão, é tamponado, não pode alterar isso aqui, né? É porque senão altera toda a fisiologia do nosso organismo, né? Você alterando a fisiologia, você altera a osmolaridade. Alterando a osmolaridade, você pode até fazer um choque cardiogênico, um choque séptico, né? Você começa a ter uma anafilaxia, uma reação, uma resposta imune, você diminui a pressão coloidosmótica, aumenta o extravasamento de albumina, começa a perder albumina, então você tem que ingerir. Enfim, o nosso organismo é uma máquina perfeita, mas ela precisa ser gerenciada. Ela precisa, dados bioquímicos, é químico o negócio, 2 mais 2 é 4. Eu tenho que ter uma concentração X de albumina no meu sangue para controlar a pressão coloidosmótica. Porque talvez o meu inchaço pode ser por quê? Porque eu tenho uma alteração renal, eu tenho uma alteração da pressão coloidosmótica, eu tenho uma alteração vascular, eu começo a perder a albumina, começa a reter líquido e isso começa a gerar outras complicações devido à alteração de oxigenação, começa a alterar a osmolaridade da célula, né? Porque imagina, todos os nutrientes e nutrientes, ele tem que chegar lá no tecido, lá no hálux, lá no dedão. Lá na pele, né, do dedão. Imagina, eu comi por aqui, o alimento tem que chegar até lá. Imagina, né, todo o nutriente e todo o resíduo daquele metabolismo, daquela célula que eu acabei de falar agora, que produz ATP. Produz ATP? Produz o ATP, mas produz radicais livres também, por um processo oxidativo. E nós sabemos que quanto o estresse, alterações emocionais, a insônia, os distúrbios psicóticos, né, as psicoses propriamente ditas, né, as depressões grau 3 avançadas, os transtornos obsessivos do pânico, né, os TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né, os distúrbios emocionais, as demências, a esquizofrenia, entre outras patologias que é de origem, a demência não, o Alzheimer, gente, né? O Alzheimer, um dos estudos foi sobre os rins. O que é um paciente geriátrico, né? É normal um paciente, é considerado normal. Olha o que eu vou falar para vocês agora. É considerado normal. Se você não souber, não sabia, você está sabendo agora. Eu estou falando, eu mando para você, é um estudo, tem toda uma pesquisa, né? Foi um congresso de urologia isso daí, tá? Foi apresentado.
Vamos separar o que é doença do que é geriátrico. Um paciente geriátrico, ele tem as funções motoras, as funções cognitivas, toda em alteração. Por quê? Porque esse 5 pilar aqui está alterado. Quem que são os 5 pilares? Cérebro central, neurotransmissores, hormônios, enzimas, coenzimas e os mensageiros. Olha só, a quantidade de isso aqui em desequilíbrio produz radicais livres. E em quantidade alterada, porque radicais livres, nós até usamos esse radical livre como célula de defesa. Olha só, a nossa célula vai lá, vamos colocar uma espinha, só para vocês entenderem como que é o grau. Uma espinha, né? Aí a nossa célula de defesa, né, vai lá, o macrófago vai lá e fagocita, né, essa bactéria, ela encapsula, e o que mata essa bactéria que está lá no macrófago, que foi fagocitado pela nossa célula? Adivinha o que? Os radicais livres produzidos pelas reações químicas intracelulares. É fantástico. Certo, como um veneno no nosso organismo para matar aquela bactéria, né? Agora, em quantidade, em desequilíbrio, começa a causar lesão em tecidos e células de todo o nosso organismo. Com certeza a lesão celular tem um tempo, né? É um processo, né? A célula tem o DNA. O DNA, ele está programado, né? Ele está programado. Agora, é muito forte a presença do meio ambiente e o seu estilo de vida e a ingestão dos nutrientes e dos fatores oxidativos relacionado à qualidade de vida, à expectativa de vida. Igual eu falei, às vezes o paciente está lá geneticamente, está marcado, isso é genético, tá? Eu estou falando de matéria. Está lá, 30 anos, 2 meses, 10 dias, tantas horas, as células beta, né, não a alfa é glucagon. Vamos colocar que a alfa, glucagon e células beta 2, a ilhota de Langer, na porção endócrina do pâncreas, começa a parar, a cessar a produção de insulina. E o paciente começa a ter uma descompensação de açúcar. Agora, você ingerindo as substâncias antioxidantes, um ácido alfa-lipóico, né, que é muito indicado para um paciente diabético, né? Uma coenzima Q10, um resveratrol, né, uma vinpocetina e por aí vai, uma BQQ, né, uma que não deixa de ser uma ubiquinona, né, pirroloquinolina, quinona, né, que aí, não faz milagre também, igual andar falando lá na feira, tá, que tira cabelo branco, né, tem uns consultor aí que eu não sei de onde que eles tiram esses estudos, eu não sei, eu sei que tem picareta. Né? E por isso que atrapalha até a prática nossa na farmácia como profissionais sérios, né? Porque a medicina ela prova que a genética é dominante. Ninguém pode mudar isso daqui. O que agora pode causar alterações, né? na sua eventual, vamos dizer assim, se eu fosse atenuar, como a palavra certa é a seguinte, se eu fosse quantificar isso daí em relação ao tempo, né, de exposição. Às vezes tem paciente que era para ter uma diabetes, então com 30 anos, e ele com 20 anos começa a ter uma alteração. Por quê? Porque desde criança, com 4 anos de idade, ele ficou no... qual que é o videogame da época aí? Vocês sabem? Né? Eu estou na época do Nintendo ainda, né? Agora tem aquele negócio lá que as crianças ficam dançando, gente. Eu esqueci o nome daquele treco lá. Ai, meu sobrinho tem lá, né? Meu sobrinho, Matheus, tem. Eu esqueci o nome. Mas fica lá, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, comendo bolacha, né? Bolacha, porque hoje na rua não pode, porque tem violência, né? Não pode mais no campinho bater bola, porque se é pobre, ele ia lá no campinho. Mas mesmo o rico, ele piorou ainda, né? Ele podia ir, às vezes no próprio condomínio dele tem um campo de futebol, mas ele não vai, ele fica o quê? No videogame, comendo bolacha recheada com gordura trans, né? Os pais são assassinos de crianças, né? É interessante isso daí. Então, nós temos que estudar que a genética, ele era para ter com 30, mas ele vai ter com 20 o negócio, né? E ao mesmo tempo, ao contrário, se é para ter com 30, eu posso prorrogar isso daí, né?
eu posso prorrogar isso daí para 50, para 60 anos, né? E quando vim com 60, vim de uma forma branda, atenuada, não agressiva, né? Só com antioxidantes, uma alimentação estável, uma atividade física normal, controlada, eu posso ter uma qualidade de vida, né? Muito boa, mas, e até uma expectativa de vida maior, ok? Então a genética ela é dominante. Agora, nós sabemos então que lá na urologia, um exemplo, anote aí, 35% da função renal. Então um paciente idoso, ele vai produzindo radicais livres, e esses radicais livres vão gerando oxidação hepática, oxidação nos rins, veja bem, tira uma foto sua, né? Acho que a maioria nunca viu, eu vou fazer a barba, né? A Gillette tá cara, subiu a Gillette, mas não é, o pessoal tá aqui brincando, mas eu vou fazer a barba, nunca tive barba, né? E eu fiz para ver se melhorava, mas eu vi que não melhora coisíssima nenhuma, então eu vou tirar. Mas experimenta você, né? A ter uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida melhor, uma alimentação mais, né, balanceada, né? Que mesmo assim, né, você idoso vai ter, por exemplo, as funções renais, um paciente com 35% dos dois rins, né? Então você tem um rim direito, 35, funcionando só 60%, 65%. O rim direito, né? O rim esquerdo funcionando só 65%. Ele não tem doença renal. Então, se quiser tratar, tá errado. Não, ele não tem doença. Pode promover saúde, né? Diminuir o consumo de sal, tomar bastante líquido, né? Comer uma proteína regular, não muita proteína, porque nós sabemos que a proteína é metabolizada em aminoácido acelera, né, a produção de ureia, o rim tem uma dificuldade aí, força, né, os glomérulos renais na filtração, então você pode ter, mas ele não tem insuficiência renal, isso eu quero dizer para vocês. O paciente com uma catarata lá, né, tem 60 anos de idade, normal, ele não tem doença ocular. Não tem, uma degeneração da mácula. É gradativo, isso é científico, né? O que acontece é o seguinte, tá? Não fazendo críticas aos oftalmos, né? A todos, mas alguns sim, né? Pessoas com poder aquisitivo, né? Não estou aqui para julgar se ele está errado ou se ele está certo, né? Não sou eu que julgo, não é da minha competência, mas o que eu sei é o seguinte: o que eu vejo muitos cirurgiões, né, oftálmicos, né, às vezes fazendo uma cirurgia e às vezes não precisa, né, porque é um processo fisiológico, né, e aí é 2 mil, 3 mil cada olho, é 5, 6 mil por paciente, 5 minutos de cirurgia, faz a laser rapidinho, né, e às vezes, né, tem uma melhora significativa sim, né, mas em alguns casos eu já vejo vários pacientes que tiveram problema depois tal, e não melhorou coisíssima nenhuma, e depois de um ano voltou tudo outra vez, né? Então 6 mil, né? Faz um mutirãozinho ali, 30 pacientes, dá 180 mil reais, 200 mil reais no final de semana. Não sei até que ponto, né? Sendo que as ciências, né? Paciente, por exemplo, olha só que dado fantástico, paciente geriátrico, ele é geriátrico, ele é um paciente idoso, ele não está doente, ele é idoso, todas as funções, os 5 elementos que controlam o metabolismo celular, juntamente com uma alimentação balanceada, sistema chave e fechadura, é isso que mantém a nossa integridade, a qualidade de vida. Então, aqui ó, certo? Hábitos saudáveis, não bebe, não fuma, pratica atividade física, tudo equilibrado, sono, né? Quer viver bem? Tem que dormir bem, tá? Então aqui ó, tudo em equilíbrio, né? 5 elementos e alimentação. O que acontece? Acima de 60 anos, a alteração do sistema nervoso central autônomo, ele fica mais sensível, ele estimula mais o simpático. Você fala uma notícia mais ou menos ruim para o idoso já não dorme, tem batedeira, tem, né? Batedeira é engraçado. As pessoas assim falam que aumenta os batimentos cardíacos, né? Aumenta a pressão arterial,
libera o glucogênio hepático, né, pela glândula suprarrenal, pela presença dos glicocorticoides, e o sangue fica melado, fica doce, né? Todas essas alterações bioquímicas por uma coisinha talvez assim que a Dilma vai mexer na aposentadoria dele, rapaz do céu, né? Uma coisinha do nada, né? Já é o suficiente para desencadear alterações bioquímicas. Então é um paciente sensível, né? Passa uma jamanta, né? O netinho fala: vô, olha, cuido, quase que a jamanta pega o vô, né? Além de não ver, ele é surdo. Não. A audição dele, né? A sensibilidade da audição é prejudicada, né? Os reflexos são prejudicados. Por quê? Cérebro central, os neurônios, os neurotransmissores. Olha só que legal, bacana, né? Há mais depressão nos idosos, normal. Há uma diminuição da liberação de serotonina, melatonina, né? O idoso vai tendo uma queda de melatonina. Dorme pouco. O tempo que você queria dormir, você tinha que acordar cedo para trabalhar. Agora que você está aposentado, você não consegue dormir porque acaba o sono. É para acabar, né? Vida equilibrada. Senão você vai ficar com esse problema aí. Vida equilibrada, tira o pé, vai de boa, sem estresse, no estresse, né? O estresse existe? Existe. Liberação de radicais livres, né? Acelera o metabolismo celular. Acelera o metabolismo? Porque o estresse alterou o neurotransmissor, alterou um pouquinho de dopamina, adrenalina, alterou. Tá. Alterou todo o metabolismo celular, alterou a liberação de hormônios, alterou o metabolismo celular, produz mais radicais livres, mais fatores oxidativos. Então é importantíssimo você ter um controle emocional, muito importante. Nós estamos vivendo uma era difícil, né? Porque até quem mora no sítio, né? Até quem mora na fazenda, lá no fim, onde o pessoal antigamente falava assim, onde o Judas perdeu a bota, não, a duplicata chega lá, e tem a maquininha do correio que não precisa, a maquininha de cobrança agora do cartão que não precisa nem de fio, né? Até lá no finalzão pega, dá sinal, então a cobrança vai lá. E esse mundo moderno, né? Esse tal do Zap, né? Esse tal do Facebook, as pessoas toda hora, né? Recebendo, não dá um tempo, né? Tem um negocinho que eu aprendi chamado The Off, né? Um veterinário, né? Dr. Ricardo, aqui da cidade de Presidente Prudente, ele me explicou, né? Perto do The Off, então você tem que desligar, né? Desligar, até da esposa, viu? Nesse caso ele estava se referindo à esposa. Dá um tempo, né? Eu chego de viagem, às vezes eu fico meia hora em transe, assim, né? Não, eu tô bem, não tô nervoso com ninguém, mas não quero conversar, tô quieto, meu corpo está assim, só quem viaja sabe o que é isso daí, né? Ele viaja também, ele estava falando para mim que ele conversou com a esposa e falou: esposa, eu tô de day off, né? Agora qualquer coisa minha esposa fica me irritando, agora não aguento mais, né? Ela fica: você tá de day off, você tá de day off, você tá de day off, que day off? Eu não tô de day off não, pô, não pode falar com você e tal. Não. Então é engraçado, o emocional é muito importante. Você quer ver uma coisa? Paciente com perda de massa encefálica, olha que interessante, um paciente acima de 60 anos de idade, ele pode chegar a ter até 10% de massa encefálica, perda, e não é um paciente com Alzheimer. Então o esquecimento no idoso já é um processo natural fisiológico, né? Então nós temos que separar, você que vai atender o paciente geriátrico, né? Você que vai atender o paciente geriátrico, você tem que entender isso, que a quantidade de radicais livres, as alterações, né, bioquímicas, as alterações, quando eu falo alterações bioquímicas, são de substâncias químicas lá dentro da célula, intracelular. Ali está acontecendo várias reações químicas pelo comando dos chefes aqui, dos 5 elementos. Você está entendendo? E qualquer alteração dos 5 elementos começa a alterar, produzir mais isso, diminuir aquilo, aumentar isso, diminuir aquilo. E isso daí libera mais radicais livres, substâncias oxidantes, que vão causando lesão celular. E essa lesão celular acaba envelhecendo mais rapidamente a pessoa. Eu falei, tira uma foto sua agora e tira uma foto sua, né? E olha uma foto sua há 2 anos, do mesmo jeito que as suas características fenotípicas, né?
Se você vai no espelho bem próximo e olha o seu olho, a esclera, né? Olha o olho, né? E olha o olho de uma criança, né? É diferente, né? A pele envelhecida, né? Eu estou falando aí, nós damos aula de dermocosméticos, cosméticos inovadores, né? Peptídeos sinalizadores, fatores de crescimento, antiglicante, que mais? Inibidores das enzimas metaloproteinases, ok? Então, nós damos aula disso daí. Só que é o seguinte, né? O envelhecer é inevitável para quem vive. O envelhecer, né? Você, claro, né? Se você pegar uma pessoa in natura, você vai ver que por mais que ela faça cirurgia plástica, por mais que ela mutile o seu corpo, tá? Ok? Que ela estique, que ela aplique botox, né? Eu estou pensando em aplicar um aqui. Vou ficar assim, né? Eu acho que não vai ficar bom também, né? Então o meu aqui está envelhecendo, certo? Mas o envelhecer é inevitável. Claro que nós temos que cuidar, claro, é possível, é real, é científico, melhora. Mas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o envelhecer não é só por fora, por dentro, do mesmo jeito que a sua pele envelheceu aqui por fora, os seus órgãos, né, internamente, eles todos estão envelhecidos, né? Todos estão envelhecidos. Então, você começa a ter alterações motoras, grave isso, e alterações cognitivas. Você que tem uma certa idade, busca mais uma qualidade de vida, né? Faça a ingestão de substâncias antioxidantes, melhore seu estilo de vida como um todo. Só isso? Não. Você tem que intervir sim dentro da nutrologia, da ortomolecular e da oxologia. Nós temos oxologia, estuda os fatores oxidativos. O que nós temos? Nós temos as leucoantocianidinas, as zeaxantinas, o licopeno, a luteína, as vinpocetinas, os resveratrol, as coenzimas Q10, o PQQ, as ubiquinonas, a idebenona. Tudo são substâncias oxidativas, né? Oxidativas. Nós temos para alterações emocionais o hidroxitriptofano, 5-HTP de 75 mg, 100 até 300 mg. Sim, nós temos, né? Tem para concentração, o próprio D-MAI do tartarato para concentração, né? Para TDAH, transtornos déficit de atenção com hiperatividade em crianças, né? Já comentei alguns casos que no lugar da ritalina temos vários, né? A fosfatidilcerina, fosfatidilcolina para memória, né? Concentração. Antigamente a fosfatidilcerina não era sintetizada, era extraída de cérebro de boi mesmo. A fosfatidilcerina, ela recobre as bainhas de mielina, né? A bainha de mielina começa a oxidar. Essa bainha de mielina recobre os neurônios. Ela é responsável pela despolarização, né? Pela velocidade da despolarização. Sem a bainha de mielina, o processamento fica em torno, se eu não me engano, me falha a memória, é 100 vezes mais lento. Então, a bainha de mielina é muito importante para a memória, né? Para a concentração, é muito importante, assim como a fosfatidilcolina, que melhora a disponibilidade de acetilcolina nos neurotransmissores pré-ganglionares dos receptores nicotínicos, né? Memória, concentração é muito importante. Então você vê que dentro da nutrologia, da ortomolecular, né, para a parte cardiovascular, gente, a derribose, o NADH, né? A derribose não é caro, o NADH não é caro, né? Não é um preço fora de cogitação, né? A própria curcuma long, né? Sem falar nos bioflavonoides, né? Da diosmina, da esperidina, do próprio ginkgo biloba, da quercetina, da castanha da Índia, produtos naturais que vão melhorar a qualidade de vida, os anti-inflamatórios naturais, uma sucupira, uma boswellia serrata, uma unha de gato, uma garra do diabo, uma Cordia verbenaceae, né? Da Salix alba, salicilina, né? Que tem uma ação anti-inflamatória, um produto novo. Nós temos um antihipertensivo natural, nós temos o próprio aspartato de arginina, libera óxido nítrico, vasodilatação, silício, né? Que é responsável pelo enrijecimento do endotélio. A falta de silício
deixa, vamos dizer assim, os vasos enrijecidos, né? O silício tem essa função importantíssima, além de melhorar a dureza dos ossos, né? Fortalecer os ossos, né? A deposição, a biotina juntamente com os ossos, que mais? Biotina, o pantotenato de cálcio, no metabolismo celular, o piruvato de cálcio, muito importante para melhorar a reserva energética. Então você vê que dentro da naturalidade é possível sim você melhorar, você promover saúde, qualidade de vida ao paciente geriátrico, não só geriátrico hoje com uma ênfase, né, maior, falando melhor das alterações clínicas, que não são doenças, e sim alterações fisiológicas ao paciente geriátrico. Nós temos que separar o que é doença e o que é da própria idade. Isso é muito importante, já foi discutido em vários congressos, né, junto à Sociedade Brasileira de Geriatria, né, essas alterações cognitivas, né, concentração, memória, reflexo, e motoras, né, o caminhar. Muitas vezes o paciente é lento, o idoso é mais lento, por quê? Porque ele tem uma dificuldade sim, né, locomotora devido às alterações, às doenças, devido ao processo degenerativo natural, fisiológico, né? Então, invista assim, você que vai praticar a atenção, a consulta farmacêutica, numa qualidade de vida, né, a todos os pacientes, em especial ao seu paciente geriátrico, né? E pratique sim a nutrologia, estuda bem os nutrientes, a cada função de cada um, né, de cada mineral, tanto mineral importante, né? O silício controla a pressão, fortalece os ossos, o cromo, a biotina, né, tanto mineral importante, o potássio, né, tantos minerais como o cobre, o ferro, né, um antídoto do outro. Gente, é muito importante. Nos minerais é muito importante, as vitaminas, os aminoácidos, né, junto aos neurotransmissores. Então, pratique sim a nutrologia, a ortomolecular e a oxidologia, os fatores oxidativos com a ingestão de substâncias antioxidantes. Gente, foi um prazer, pena que o tempo passa muito rápido, né? Mas eu espero que eu tenha passado para vocês que estão me assistindo um pouquinho sobre aos cuidados com o paciente geriátrico, né? E os princípios, né? Os fundamentos muito importantes da qualidade de vida versus a serenidade. Uma visão sobre o que é qualidade de vida, né? E relacionado à serenidade e os fatores oxidativos, os radicais livres que ocasionam a lesão celular por um processo natural, levando em consideração a genética, mas nós podemos retardar, adiantar e agravar ou atenuar os efeitos, né, dessa disfunção orgânica, ok? Devido à genética ser prevalente. Gente, um grande abraço a todos vocês e você que está me assistindo ao vivo, um grande abraço, um bom trabalho, uma boa semana e qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Um grande prazer a todos, um bom dia a vocês, um dia maravilhoso. Tchau, tchau, até o próximo.